Amém. Glória a Jesus, irmãos. Vamos fazer uma breve oração antes de iniciarmos a palavra, amém, irmãos? Senhor Jesus, Deus de infinito amor, graça, poder e misericórdia, Senhor Jesus. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, em tua presença. Pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, reunidos em comunhão para orar, para louvar, para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui se faz presente. Dos irmãos que não puderam ouvir, estão distantes, os irmãos que estão acompanhando pela live. Que o Senhor possa falar em nossos corações essa noite, Senhor Jesus, que possamos estar atentos, Senhor Jesus, a toda a palavra. Que não venhamos, no momento algum, Senhor Jesus, nos distrair, sermos roubados, Senhor Jesus, mas que possamos reter firme a palavra do Senhor em nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos abrem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Amém? Irmãos, algumas pregações, né, feitas pelos cooperadores, pelo pastor, a gente sempre somos lembrados, né, irmãos, acerca das tribulações, de tudo que nós iremos passar nesse mundo, né? E são muitas coisas, né, irmãos? Não só materiais acerca do que está ao nosso redor, por estarmos num mundo corrompido, em um mundo cheio de guerras, um mundo que dia após dia tem mais terremotos e mais coisas acontecendo e mais desastre. Se abrir num jornal na televisão aí é morte atrás de morte. Todas essas coisas nos afetam e estamos suscetíveis a essas coisas. E a palavra nos exorta acerca disso. Fala das tribulações, fala das dificuldades. E os irmãos sabem por que sempre é falado sobre isso, irmãos? Não é em momento algum para, de certa forma, né? Porque assim, o mundo tem essa visão, né? De falar assim, aquela pessoa tá na palavra, vai para a igreja e passa por tanta dificuldade, tanta luta, tanta tribulação. Não é por isso, irmãos. Paulo fala que ele não se cansava de falar as mesmas coisas. Quando é pregado pra gente acerca de tribulações, dificuldades, todas as coisas que nós iremos passar neste mundo, fisicamente e na nossa carne, né, materialmente e fisicamente na nossa carne, quando é pregado sobre essas coisas, irmãos, é para nos alertar e para que nós possamos nos revestirmos, para que possamos estar preparados, porque vai acontecer. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Então vai acontecer. Mas servir a Cristo, irmãos, é muito além disso. Vai muito mais além do que isso. Tem muito mais coisas boas, muito mais coisas alegres, muito mais alegria, muito mais felicidade em servir a Jesus do que só a tribulação. Só que muitas vezes a gente está servindo a Cristo, a gente está indo à igreja, ou a gente está vivendo e olhando somente para a tribulação, somente para a dificuldade, somente para as coisas que acontecem com a gente, né? Por estarmos vivendo num mundo corrompido, num mundo que pertence ao diabo, e numa carne que a cada dia ela enfraquece. Quando eu digo que a carne enfraquece, vamos envelhecendo, né, irmãos? E se a gente só olhar para isso, irmãos, a gente esquece de todo o restante. De toda a alegria que Jesus nos proporciona por servir a Ele. Não é uma alegria estarmos aqui hoje, reunidos? Irmão, é uma alegria tão grande quando nós estamos em comunhão, que às vezes lá em Itapevi, lá às vezes os irmãos, é hora de orar, irmãos, é hora de louvar, porque a gente está tão feliz de estar em comunhão e conversar e abraçar os irmãos. Irmãos, é uma alegria imensa. Só que essa alegria ela não pode só ficar nesse momento que nós está aqui entre quatro paredes. Essa alegria ela tem que permanecer, irmãos, a partir do momento que a gente sai pela porta. Nos nossos lares, nos nossos trabalhos, onde quer que nós iremos, onde quer que nós estejamos, tem que estar alegre. A gente vê os vídeos dos irmãos, né, que estão distantes, os irmãos lá plantando e colhendo. Bom, não importa a dificuldade, os irmãos estão alegres. Estão felizes em Cristo. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, irmãos, a gente só vai encontrar em Cristo. Só que, para a gente perceber isso, irmãos, a gente tem que estar com os nossos olhos voltados para a palavra. A gente tem que estar revestido com a palavra, vivendo a palavra. Porque se a gente for olhar a felicidade
que o mundo aí fora prega e fala é passageira, irmãos. É momentânea. E não tô falando que é errado a gente se alegrar com uma conquista de algo que a gente trabalhou tanto para comprar. Isso não é errado, irmãos. A gente tem que se alegrar. A gente tem que comemorar, né, as pequenas coisas que a gente conquista. Né? Um trabalho novo, né? Alguém compra uma casa, alguém compra um carro, a gente tem que comemorar. Só que essa comemoração, essa alegria, irmãos, ela é passageira, é só nesse mundo. Só nesse mundo. Se a gente for colocar, eu nem sei se alterou, mas tem a estatística, né, a média de quantos anos as pessoas vivem, né, acho que está em torno de 60, 70 anos, não sei se mudou, se aumentou, se abaixou. Mas se a gente for colocar, irmãos, em anos, uma conquista, uma pessoa que conquista um bem, algo ali por volta dos seus 30 anos, tem mais 30, 40 anos ali para se alegrar com aquele bem, com aquela coisa, com algo que ela se alegrou, e acabou, irmãos. Já foi. Agora, quando a gente se alegra com algo da palavra, quando a gente se alegra, a nossa alegria vem do Senhor, por estarmos com Cristo, por estarmos em Cristo e Cristo em nós, irmãos, é uma alegria eterna. Nunca acaba, nunca se passa, ela nunca diminui, ela só tende a aumentar, irmãos. A gente vai se alegrar eternamente, juntos, na eternidade com Cristo. Aqui em Filipenses 4, irmãos, Filipenses 4, versículo 4, irmãos. E vamos ler aqui, depois eu continuo, irmãos. Diz assim, ó: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, né, ou alegrai-vos. O apóstolo Paulo está falando aqui, sempre. Não é só quando algo de bom acontece, não é só quando a gente vai para a igreja e toca o louvor que a gente gosta, não é só quando a gente vai para a igreja né, e vê os irmãos. É sempre. É importante, né, nos alegrarmos com os irmãos. Mas não somente isso, irmãos. É se alegrar nas tribulações. E é difícil, não é? É difícil. Meu carro, meu carro quebrou 2 vezes seguida. Eu olhei pro guincho ali e eu lembrei agora. Até brinquei. Falei, será que o irmãozinho veio de guincho? É. E aí, na primeira vez que quebrou, estourou o radiador, estacionando em casa. E eu tenho uma coisa, irmãos, que eu falei pra Vanessa, eu tô sentindo o cheiro do aditivo. O cheiro do vapor, né? É um cheiro doce. Eu falei, mas eu tô sentindo. Aí a Vanessa, não, para com isso. Eu falei, não, eu tô sentindo. Aí chegou em casa, né, o radiador vazou lá. E aí no dia seguinte que eu fui chamar o guincho pra levar pro mecânico, né, e já quis bater aquela angústia, né, aquela aflição. Falei, meu Deus do céu, de novo? Mais uma vez? Meu Deus. Aí tirei foto do guincho, né, pra registrar e mandar pro mecânico. Aí me veio o pensamento assim, meu, glória a Jesus, que eu tenho um carro pra quebrar, né? Porque é o carro que me ajuda. Venho pra Cajamar, vou pra casa, vou pro trabalho, vou pra igreja. Falei, glória a Jesus que eu tenho esse carro pra quebrar. Eu poderia nem ter um carro. Aí eu fiquei pensando, falei, vou além, glória a Jesus que eu pude pagar um guincho pra levar ele pro mecânico. Glória a Jesus, glória a Jesus. E é nesses momentos, irmãos. Eu falo disso de carro porque os irmãos que sabem, é o meu segundo carro que quebra assim, o mesmo problema. E glória a Jesus. Glória a Deus. Eu falei, se quebrar mais um, eu vou pedir música, né? Tem essa. Orar pra que não, né? Mas eu tô trazendo esse exemplo, irmão, porque bate a aflição, né? Bate aquela angústia, né? E aquela preocupação. Eu falei, meu, glória a Jesus. Em tudo da graça. Aqui a palavra diz: se alegrai-vos sempre. Outro trecho vai dizer assim: em tudo dei graças. Em tudo nós devemos ser gratos. Né? E assim, irmãos, servir a Jesus, servir a Cristo, é, ou como as pessoas costumam dizer, né? Ser evangélico, ou, né? Ir para uma igreja, irmãos, não é só suportar as dificuldades. É também. E é onde a gente tem que pregar mais força. Porque dificuldade vai ter, irmãos. Mas servir a Cristo é muito mais além, irmãos. É estarmos alegres. Estarmos alegres. Em João, irmãos, abre em João, por gentileza.
João capítulo 15. João 15, versículo 16, diz assim, irmãos: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Então, irmãos, aqui no versículo 16, no início, ó, não me escolhestes vós a mim. Irmãos, de primeiro, nós não escolhemos Jesus. A nossa carne não queria servir Jesus. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas, nossos pecados, vivendo os deleites deste mundo, a nossa maneira, como nós queríamos, da maneira que o mundo queria, do jeitinho que o diabo gosta. Né? Então, não escolhemos Jesus, mas Jesus nos escolheu. Aí ele diz assim, ó, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Irmãos, isso é uma alegria muito grande, irmãos. Saber que Jesus te escolheu. Saber que você só está aqui hoje, essa noite, ou os irmãos estão assistindo pela live, né, que estão na comunhão, estão em Cristo, é porque Jesus nos escolheu. É uma alegria muito grande, irmãos. Eu lembro que na época de escola, irmãos, a gente ia pra aula de educação física, aí ia montar os times de futebol, né? Aí a professora pegava os dois mais fortes, os dois, né, maiores ali, e falava assim, monta o time. Aí cada um ia escolhendo. Você, você, você. E eu ia ficando lá por último lá. Aí quando acabava, não tinha mais quem escolher, aí eu ia pra completar o time só. Né? E aí eu ficava triste, falei, ó, ninguém me escolheu. Falei, poxa vida, só tô indo mesmo pra completar o time, porque... E aí, uma certa vez a professora não deixou nem eu cobrar o escanteio. Ela, entra, eu entrei, fiz algo errado, ela gritava assim, sai! Já me tirou. Mas com Cristo não é dessa maneira, irmãos. Cristo, ele nos escolheu quando nós estávamos em pecado. Quando nós estávamos mortos, em trevas. Quando nós nem pensávamos nele. Ele nos escolheu. Tinha alguém orando por nós em algum momento. Ou nós mesmos queríamos respostas e o Espírito Santo nos alcançou. E aí ele nos escolheu. Ele nos tirou ali das trevas. Mas essa é só uma das alegrias, irmãos. Só uma. Se a gente for listar aqui todas as alegrias que a gente tem em Cristo, ou que a gente pode alcançar com Cristo, são infinitas, irmãos. São infinitas. Jesus nos escolheu. É uma grande alegria. Aí você vê um irmão que chega novo na igreja, compreende a palavra, se converte, se batiza. Olha que alegria. Pega o exemplo do irmão Elias quando se batizou. O pastor até sempre comenta, quando ele saiu ali das águas ali. Irmãos, a alegria que o irmão saiu das águas ali. A gente se alegra quando o irmão que estava afastado da palavra retorna. A gente se alegra quando alguém próximo se converte à palavra. A gente se alegra, irmãos, até mesmo no momento em que alguém que a gente quer evangelizar ouve, né? Dá atenção ali. Mesmo que por um breve momento ele te ouve, quer tirar uma dúvida. Irmãos, são infinitas e infinitas alegrias que a gente conquista em Cristo. Só que pra gente ter essas alegrias, irmãos, ou melhor, pra gente enxergar essas alegrias, é somente com a luz do Evangelho. Porque o mundo, ele vai tentar nos cegar a todo momento. O mundo, no primeiro momento de dificuldade ali, muitas vezes que você passar, você vai se questionar. Mas por que tanta gente aí não acontece nada, né? Por que comigo? Por que só comigo? Por que só com nós, que seguimos a Cristo, é mais difícil? Mas é porque o mundo está contra nós, irmãos. O diabo é nosso adversário. Ele brama como leão, buscando a quem possa estragar. Então ele está aqui não, né? Está ao redor, esperando só uma oportunidade
Para no momento que você passar uma dificuldade, ele vai tentar ali lançar uma seta, um dardo, para que você não enxergue a alegria que você tem em Cristo. Para que você não enxergue todas as coisas que você pode conquistar com Cristo. Eu não estou falando de coisas materiais. Porque às vezes, hoje em dia, muitas denominações aí tem prega sobre só bens materiais, que você vai conquistar bens materiais, que você vai conquistar muitas coisas, que você vai enriquecer, vai ter muito dinheiro. Prega isso. E você conquistar bens materiais, você ganhar um pouquinho mais, isso não é errado, irmãos. É errado se o seu coração estiver preso nisso. Né? Isso é errado. Mas não é isso que nós devemos conquistar primeiramente. A palavra diz pra gente buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Né? Novamente, irmãos, versículo 16. Todos juntos. 1, 2, 3. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E Ele nos conceda para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E para o nosso fruto permanecer, irmãos, como que funciona? É difícil, né? A gente pegar essa analogia aqui é como a gente plantar alguma coisa, né? Lá em casa lá eu plantei, tem umas coisinhas lá, e já tentou plantar várias coisas. Num vasinho ali. E se você não tiver um cuidado com aquilo ali, de você regar, de você olhar para aquilo ali, irmãos, não durava uma semana. Plantou alface, né, Luna? Plantou algumas coisas e... Mas e pro fruto permanecer? Você tem que cuidar. Você tem que regar. Você tem que sempre estar olhando para ele. 2 Coríntios, irmãos. E pro fruto permanecer, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4. Quando a gente rega, cuida, olha para esse fruto, né? Para aquilo que a gente semeou. A gente faz isso na palavra, a gente faz isso através de diversas maneiras. Evangelizando, orando, intercedendo por alguém, ajudando alguém, amando o próximo. Né? Quando a palavra diz Jesus diz, né? Quando você faz a uns pequeninos, a ele você está fazendo. Isso é fazer o seu fruto permanecer. É sempre continuar, irmãos. Ter perseverança. Ter constância. Não é fazer hoje, amanhã talvez. Semana que vem eu consigo. É ter constância. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos... Versículo 6, irmãos. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Até aqui por enquanto, irmãos. Então, temos este tesouro, que é a palavra. É servir a Jesus. É o evangelho. Em vasos de barro, que somos nós. Frágeis. Né? Aqui na continuação diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, somos vasos de barro, temos o tesouro em nós, somos frágeis, mas nos mantemos firmes e de pé pelo poder de Deus. Somente pelo poder dele. Essa é mais uma alegria, irmãos. Jesus nos sustenta.
No momento de fraqueza, no momento de dificuldade, quando nós dobramos os nossos joelhos e buscamos a Cristo verdadeiramente, é o momento que Ele nos sustenta e nos ajuda. E talvez muitas pessoas, irmãos, que estão ao nosso redor, talvez não, tenho certeza, pessoas que estão ao nosso redor, que não creem na palavra, que não estão na palavra, que não vivem o evangelho, né? Eles acham loucura quando a gente passa por dificuldades, por momentos difíceis, e a gente continua lá, firmes e fortes, sem nos abatermos, mas nos alegrando, sempre olhando para Jesus. Né? Vamos aqui para Atos, irmãos. Toda vez que eu leio uma passagem da Bíblia assim, em que acontece algum sinal, igual a gente vai ler aqui em Atos 16, versículo 25. Aqui é a passagem de quando Paulo e Silas estavam na prisão. E toda vez que eu vejo, leio, né, versículos assim, que mostram algum sinal, como esse daqui, minha mente, eu fico tentando imaginar, assim, sabe, o momento que aconteceu isso. Vamos ler aqui, irmãos, antes. Versículo 25, amém? Diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, Paulo e Silas estavam presos nesse momento. E eles estavam lá, cantando hinos a Deus. É diferente da gente, né? Tá aqui louvando, todo mundo alegre, acabou o culto, a gente vai cada um para sua casa. Mas não, eles estavam presos. Tenho certeza que naquela época, né, se hoje já não é um lugar bonito de se ver e de se estar, naquela época muito menos. Mas eles estavam lá, firmes e fortes. Será que eles estavam tristes, irmãos? Para cantar hinos e louvores a Deus ali? Certamente não. Certamente não. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, isso é algo grandioso. Isso é algo espetacular, irmãos. Veja bem, eles estavam presos, né, em um lugar certamente frio, escuro, perto da meia-noite. Né? Provavelmente não tinha um cobertor quentinho para eles lá. Não tinha um colchonete. Eles estavam lá cantando hinos e louvores. Engrandecendo o nome de Deus, louvando a Deus. Certamente dando graças por Deus estar sustentando eles ali. E o que Deus veio? O que Deus fez? De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, muitas vezes a gente pode pensar assim que a gente está preso em alguma coisa. Em um pensamento, em uma dificuldade. E aí você fala assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso daqui agora? Como que eu vou sair dessa situação? É o momento que a gente pega o exemplo de Paulo e Silas, irmãos. A gente vai orar a Deus, vai louvar a Deus, vai agradecer a Deus. E assim, da mesma maneira que Deus deu escape ali para Paulo e Silas, ele vai nos dar um escape também, ele vai nos mostrar. Olha mais uma alegria, irmãos. Jesus ele vai nos mostrar o caminho. Irmãos, se a gente ler atentamente, irmãos, o pastor acho que já me falou isso uma vez, né? Se a gente ler de Mateus a Apocalipse lá e viver, você falou outros 3 livros, na verdade, né? Os evangelhos ali. Se viver só... Oi? Sermão do Monte, é isso que eu tentando lembrar. E a parábola do semeador. Se viver só aquilo, irmãos, a gente já vivemos a eternidade. Somos salvos. Viver piamente aquilo ali, irmãos. Viver piamente. Agora imagine se a gente viver muito mais além do que isso daqui, irmãos. Nos dedicarmos ainda mais. Porque
igual eu falei, muitas vezes a gente está preso em pensamentos, em dificuldades, em embaraços desta vida, né? E a gente se perde nisso. É o momento que a gente tem que, na verdade, orar, buscar a Deus e não olhar só para as preocupações. É nos alegrar que nós temos um Deus que nos perdoa, que nos ajuda, que falou que estava conosco que está conosco todos os dias para nos ajudar, enviou o seu Espírito para nos guiar em toda a verdade. Irmão, se a gente for ler tudo aqui, a gente tem muito mais motivo para nos alegrarmos do que para nos preocuparmos. Só que o mundo ele tenta colocar na nossa cabeça de que lá fora é muito mais fácil. E é mais fácil ir para você ir para o inferno do que ir para Jesus, né? A gente que vive a Cristo, a gente entra pela porta estreita. É mais apertado, é mais difícil. Versículo 27, irmãos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Irmãos, mais um aprendizado aqui. Quando nós buscamos a Cristo verdadeiramente, quando em meio a dificuldades, tribulações, a gente nos alegramos, estamos felizes, ou não deixamos transparecer as nossas dificuldades, porque não tem necessidade disso, já que em tudo somos atribulados, mas não desamparados. Essa nossa forma de viver, a nossa alegria, ela contagia as pessoas em volta. A gente transborda esse amor de Jesus, essa alegria de Jesus. Aqui a gente vê esse exemplo com o soldado. Ele puxa a espada, achando que todos tinham fugido, ia ceifar a própria vida para não ser punido pelos presos terem, né, se tivessem fugido. E aí quando ele viu que todos estavam lá, contagiados pela alegria de Paulo e Silas ali de louvar, de cantar hinos, ele se comoveu. Versículo 30, irmãos, novamente. E tirando-os para fora, aqui o soldado, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Irmãos, não é de se alegrar? Que através da nossa alegria, da nossa paz, em meio à guerra, a tribulações, e aí eu digo verdadeira paz mesmo, irmãos, de nós saber que estamos sendo cuidados. Porque no mundo a gente pode encontrar uma certa paz, né? Uma tranquilidade. Você está dentro de sua casa, trancado, né? Longe dos perigos noturnos, longe de ladrões, salteadores. Você tem uma paz, está tranquilo. Mas é passageira. Infelizmente é passageira. Pode acontecer de diversas coisas, irmãos. Assim como aconteceu na Colômbia. Vi um vídeo, teve o terremoto, os irmãos devem ter visto. Eu vi um vídeo de uma mãe, estava gravando alguma coisa na hora, e todo mundo tranquilo. Aí começa do tremer e chama os filhos, chama todo mundo para correr para a rua para a casa não cair em cima deles. Então, no mundo a gente tem uma certa paz, mas é momentânea, é passageira. Pode acontecer qualquer coisa que vai tirar nossa paz. Mas em Cristo, irmãos, nós temos a verdadeira paz. E quando as pessoas enxergam que nós estamos em paz através de Cristo, em meio a tantas, né, adversidades, porque cada um dos irmãos aqui tem a sua luta, cada um dos irmãos aqui tem a sua dificuldade, tem a sua tribulação, mas cada um dos irmãos está aqui essa noite, buscando estar em paz em Cristo. E quando nós dá testemunho disso, quando outras pessoas enxergam isso em nós, elas são contagiadas por isso. São contagiadas. Nesse exemplo que eu dei para os irmãos do carro,
né? Aí eu postei até uma foto no Instagram com o carro em cima do guincho, a mesma foto que eu tirei para registrar, né? Aí acho que coloquei o versículo em tudo dá graças, aí coloquei assim, né? Graças a Deus que eu tenho um carro para quebrar. Coloquei isso, postei nos stories do Instagram ali. E aí um colega nosso, né, a gente quase não se fala assim, mas ele vê as nossas coisas lá, né? E aí ele postou eu não lembro exatamente o que ele me mandou de mensagem, mas foi meio que tendo a gente como exemplo. Ele falou assim, né? Ele falou algo assim, né? Nossa, você é um exemplo de pai, né? Um homem bom, vai pra igreja e tudo mais. E mesmo com as coisas acontecendo aí, você tá indo atrás de fazer as coisas, né, com as palavras dele, fazer pelo certo, sem passar por cima de ninguém. Foi alguma coisa desse tipo. E é uma pessoa que provavelmente acho que nunca vi ele postando nada de igreja, de que vai pra igreja, nem nada. Mas contagia. As pessoas não entendem, irmãos. Viver o evangelho verdadeiramente, viver o evangelho mesmo quando tudo está contra nós, pro mundo é loucura. Mas pra gente, irmãos, é um prazer enorme. Tem que ser uma alegria enorme, irmãos. Tem que ser. E a gente sempre vai ser lembrado através das pregações, né, através de louvores. Nós sempre iremos ser lembrados de que nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter tribulações. Mas não é pra gente focar só nisso. É, na verdade, pra gente buscar cada vez mais a palavra. Nos alegrar cada vez mais na palavra. Sabe, tirar o tampão assim que olha só pra dificuldade, você olha assim, meu Deus, tem tantas essas outras coisas aqui que Jesus me proporciona, que ele me ajuda, né? E nos revestir. Buscar cada vez mais a palavra, irmãos. Versículo 33 novamente, irmãos. Os irmãos leem todo mundo junto, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Olha só, irmãos. Então, você vê como que é o poder da palavra, do evangelho, o poder de ter uma vida em Cristo. Um foi impactado diretamente pela alegria, pela felicidade, pelos louvores, pelo testemunho ali de Paulo e Silas, porque o soldado estava distraído, tudo tremeu, abriu os cárceres, né, as celas. Paulo e Silas poderam, opa, olha, ninguém tá vendo, vamos sair de fininho aqui. Mas não, eles ficaram lá para cumprir o que tivesse que ser cumprido. Mas tinha um propósito maior. Então um foi impactado, através dele uma família inteira se salvou. Aqui em... Oi? 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, até o 34. Então, irmãos, era para ser um dia que, na verdade, ia ser só tristeza, né? Ele ia ceifar a vida dele, não ia voltar para casa, né? Esposa, filhos, talvez. Ia perder ali o pai. Mas ele foi impactado, todos se batizaram, e no finalzinho ele diz assim, ó, alegrou-se com toda a sua casa. Isso é bom demais, irmãos. João 13. João 13, 35, irmãos. 34. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, usando como exemplo o nosso bom trato, né, nossa maneira de viver, de se portar, e de a maneira que a gente tem de cuidado um com os outros. Porque quando eu falo assim, vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, e aí a gente olha lá para como quando Jesus diz assim, ó, eu escolhi vós, eu te escolhi. Quando você ainda pecava, quando você estava no seu erro, no engano, eu te escolhi. Ele nos amou. Assim também nós amamos uns aos outros como Jesus nos amou. E eu lembro, quando eu estava lendo para fazer essa pregação, eu lembrei de algo que o pastor uma vez comentou na pregação, de quando ele não estava legal e ele foi para a igreja e subindo as escadas, um irmão abraçou e lá no Jaçanã. E o pastor foi tocado ali pelo abraço daquele irmão e se alegrou. E, irmãos, isso acontece com a gente que a gente nem percebe. Às vezes você só, né, às vezes tá aflito ali, está meio para baixo, mas você emprega a força, você fala, vou para a igreja hoje, vou ouvir a palavra. E aí um irmão vem e te abraça, aí você se alegra com ele. Irmãos, diversas vezes isso já aconteceu comigo. Diversas vezes. Antes de falar pra minha esposa, assim, hoje tô cansado. Hoje queria ficar aqui assistindo pela live. E a gente fala isso e se arrumando, terminando de se arrumar, amarrando tênis. E aí a gente fala assim, vai acabar o culto, vamos rapidinho pra casa. Hoje o dia foi puxado, a gente assiste o culto. Puxa a fila, né? Puxa a fila. E aí é os últimos a sair. Porque a gente gosta, irmãos. É uma alegria muito grande. É muito grande, irmãos. Porque quando a gente tá... Sabe aquela frase assim de juntos somos mais fortes? É isso, irmãos. Quando a gente tá junto em comunhão, irmãos, você esquece de tudo. Você esquece do problema. Você esquece das dificuldades. É só alegria. Quando os membros se juntam, vira o corpo. Quando os membros se juntam, vira o corpo. O dedinho sozinho não é nada, irmãos. Meu dedinho é até torto aqui, ó. Nada. Mas, né, se eu for segurar uma sacola com ele, não consigo. Agora, com todos os dedos juntos ali na mão, é firme. E aí acaba o culto, é uma alegria, a gente brinca, a gente ri, aí vem o irmão Gugu, aí dá risada com a gente ali. Irmão, isso é muito bom, irmãos. É muito bom. E isso contagia as pessoas. A gente já viu visitantes que nos visitaram lá e falaram sobre isso. Foram contagiados. Acho que teve uma colega nossa que foi e falou que a gente gosta de abraço, né? Se você estiver depressivo, vai na igreja da Van, que lá você vai ter muito abraço. É toda hora se abraçando. Irmãos, olha isso. Agora pensa, a gente chega na igreja um dia e fala assim, nossa, hoje estou tão pra baixo, tanta dificuldade. E tem mesmo, tanta luta, tribulação. Aí acaba o culto, a gente só tá falando disso e todo mundo triste. O visitante vai olhar assim e falar, não, vou voltar aqui não. Tudo murcho, sem vontade de cantar uma linda canção. Mas não, irmãos, com Cristo, em Cristo é diferente. Quando Cristo está conosco, irmãos, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. É nele que a gente encontra a verdadeira alegria. É nele que a gente encontra a nossa verdadeira felicidade. É nele que a gente encontra o verdadeiro amor. É nele que a gente encontra a verdadeira paz, irmãos. E é nele que nós nos revestimos, né, para suportar o dia mal. Né? Vamos finalizar aqui em Hebreus, irmãos. Eu já saí de casa várias vezes, né? Um mês atrás aí, tanto na oração, na terça, na quinta, hoje eu só vou pela misericórdia, só porque eu quero orar, mas eu queria ir hoje. Aí sai da minha mente, eu vou, se o Cláudio vier logo, eu já venho com ele. Se não vier, eu venho a pé para casa. Mas eu venho embora não. No fim, às vezes o Cláudio vai me chamar, mamãe, quando termina, ele fica aí. Aí eu vou mal ele mesmo. Pode ir que eu vou depois. Não, isso já aconteceu várias vezes. Às vezes eu falei pra Vanessa uma vez assim,
Eu hoje tô cansado, aí chegar em casa tem que fazer outra coisa, né? Às vezes tinha que trabalhar, continuar fazendo alguma coisa, ó, acabar o culto hoje, vamos rapidinho, que eu tenho que fazer isso, 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 isso. Aí ela até brinca, mas você fala isso, mas você é o último. Aí eu falei, não, mas hoje vai ser assim, eu preciso ir. Aí quando vai ver, eu tô lá conversando, e tô. Irmãos, né, a gente tem. Nós somos uma família em Cristo, né, irmãos? Se a gente for muitas vezes, né, fora os irmãos que tem, né, mãe, irmãos, pais, né, junto aqui na palavra, a gente vê mais a gente aqui, os irmãos que estão, né, que vai pra igreja do que parentes nossos, né? A gente é o momento que a gente tem ali para estar em comunhão mesmo, irmãos. Né? A gente vê, né, a igreja primitiva fazia isso, né? E a gente faz igual, somos imitadores de Paulo, e assim como Paulo é imitador de Cristo, nós somos imitadores de Cristo, irmãos. Jesus se reunia, Jesus se alegrava com os discípulos ali, e quando tinha que pregar e exortar, ele exortava. Eu falei Hebreus, né, irmãos? Hebreus capítulo 12. Versículo 1, 12 e 1, diz assim, irmãos: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Então, irmãos, Jesus tinha uma alegria proposta a ele. Ele suportou a cruz. E nós todo dia carregamos a nossa cruz, suportando, olhando para a alegria que nos está proposta. Irmão, vai vir vento, vai vir tribulação, pode acontecer o que for, irmãos. Se a gente estiver firmados na palavra, em Cristo, a gente vai se alegrar. Nada vai nos abalar. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Eu falo isso porque eu prego e a palavra vem primeiramente para mim. Não é fácil. Se a gente não tiver com os nossos olhos voltados para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que nos acrescenta fé para conseguir viver dessa maneira, olhando para Ele, suportando a afronta, suportando os embates, os embaraços, as dificuldades. A gente temos a palavra, temos o Espírito Santo para nos guiar e temos uns aos outros, irmãos. Uns aos outros. Para nos ajudar né, um segura a mão do outro. Ninguém solta a mão de ninguém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade que nós temos, irmãos, de nos alegrarmos aqui juntos. Só de termos a oportunidade de termos um lugar para nos reunir, isso já é uma grande alegria. Tem muitos irmãos, né, muitas ovelhas que não estão nesse aprisco, por isso convém agregar que não têm essa oportunidade. Irmãos no mundo inteiro que creem na verdade do Evangelho e são perseguidos, são mortos. A gente tem que nos alegrar só por nós termos essa oportunidade e liberdade de nos reunirmos aqui sem perseguição. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus Cristo. Amém.